Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos na semana que antecede para nós a semana mais importante para o povo cristão, para nós católicos, a Semana das Semanas, a Semana Maior, a Semana Santa. Já estamos às portas da Semana Santa. E a palavra de Deus está nos conduzindo durante todo este tempo da Quaresma, do qual iniciamos na quarta-feira de cinzas, quando a igreja colocava sobre as nossas cabeças as cinzas, dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. E nós estamos fazendo este itinerário espiritual, domingo a domingo, nos preparando para entrarmos de coração aberto para esta semana mais especial, esta Semana Santa, do qual abre para nós as portas com o Domingo de Ramos, ou também chamado Domingo da Paixão do Senhor, para podermos viver o sagrado Tríduo Pascal, o ponto alto do nosso ano litúrgico, quando nós iremos celebrar a Páscoa, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos celebrar esta Páscoa, a Páscoa da Eucaristia na Quinta-feira Santa, a Páscoa da Paixão e Morte na Sexta-feira Santa e a Páscoa da Ressurreição no Sábado Santo, culminando com a alegria do domingo da Páscoa. E esta última semana que antecede a Semana Santa, a palavra de Deus está nos preparando, a palavra de Deus está nos moldando para podermos viver com intensidade o sagrado mistério do Senhor que se revela e manifesta na Páscoa. Nós ouvimos na primeira leitura do livro do Gênesis, o nosso pai da fé, Abraão. Deus que chamou Abraão e fez a Abraão uma dupla promessa. Prometeu a Abraão uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, tão numerosa como os grãos de areia na praia. E prometeu também a Abraão uma terra onde corre leite e mel. E Deus então chama Abraão para fazer com Abraão uma aliança, dizendo que da sua descendência sairão grandes nações, que da sua descendência sairão os reis. Por isso que todos nós somos filhos de Abraão, porque Abraão acreditou na promessa do Senhor. Abraão colocou a sua fé no Senhor. Por isso que todas as vezes que nós escutamos ou lemos sobre Abraão, o nosso coração deve pulsar de alegria, porque Abraão é chamado pai da fé, aquele que esperou, aquele que confiou, aquele que depositou a sua fé em Deus. E o bonito dessa leitura que nós ouvimos, que mostra que Deus muda o nome de Abraão. Até então é Brão, agora Deus muda para Abraão. E na Sagrada Escritura, nós vemos vários casos semelhantes. E aqui eu gostaria de citar alguns. Jacó depois se torna Israel. Lá no Novo Testamento, nós temos o caso de Cefas, que depois Jesus chama de Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Saulo, depois nós temos Paulo. Deus sempre muda aqueles que se deixam transformar pelo seu amor. Deus sempre muda o nome aqueles do qual colocam a sua fé, depositam a sua fé, depositam a sua esperança. Deus faz uma aliança com o seu povo. E esta aliança que Deus iniciou lá com Abraão, ela chega no seu cume
com a nova e eterna aliança, realizada uma vez por todas em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que no alto da cruz entrega sua vida por amor ao Pai para salvar a humanidade, selando ali uma nova e eterna aliança no seu sangue precioso. Por isso que São Pedro, na sua carta, vai dizer: nós não fomos resgatados por coisas perecíveis, como o ouro e a prata, mas fomos resgatados pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós compreendemos o Evangelho. Nós estamos ouvindo o Evangelho de João. Durante todo o tempo pascal, o Evangelho de João também irá nos acompanhar. E neste trecho que acabamos de ouvir, concluindo a discussão de Jesus com os judeus nas vésperas da Páscoa, mostra para nós Jesus, dizendo para eles: em verdade eu vos digo, quem guardar a minha palavra não experimentará a morte. Guardar a palavra. Em 3 momentos no Evangelho, Jesus vai dizer isso: guardar a palavra. E o que significa para nós guardarmos a palavra? Será que guardar a palavra é no sentido literal, pegar a Bíblia, que é a palavra de Deus, e guardá-la? De forma alguma. Guardar a palavra é deixar com que esta palavra seja acolhida no nosso coração e na nossa vida. Guardar a palavra é fazer com que as nossas atitudes sejam compatíveis com as atitudes de Jesus. Guardar a palavra de Jesus é fazer com que a nossa vida seja guiada pela sua palavra, porque as palavras de Jesus, como diz São Pedro, são palavras de vida eterna. E Jesus vai dizer: quem guarda as minhas palavras não vai experimentar a morte. E ali eles não conseguem compreender, porque eles pensam apenas na morte física, e Jesus está falando de uma morte pior do que a morte física, que é a morte espiritual, a morte do coração. E esta morte do coração, a morte espiritual, é proveniente do pecado. E eles não conseguiam compreender isso, a ponto de dizerem: mas como assim? Abraão e os profetas morreram, e vós dizeis que quem guarda a tua palavra não vai morrer? E Jesus então faz a grande revelação. Lá no finalzinho do Evangelho, Jesus então vai dizer para eles: antes de Abraão existir, eu sou. Jesus está revelando que Ele é Deus com o Pai. Jesus está revelando a sua pré-existência eterna. Jesus está revelando a sua divindade. Por isso que Jesus vai dizer: eu sou. Eu sou é o nome de Deus, que Deus revelou a Moisés. E agora Jesus diz: eu sou o Deus verdadeiro, que veio para salvar a humanidade. Por isso que pegaram em pedras querendo apedrejar Jesus. E Jesus foge, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que nesta última semana que antecede a Semana Santa, que o nosso coração esteja aberto, que o nosso coração esteja preparado através da Quaresma para vivermos a Páscoa. Que não seja mais uma Páscoa, mas que seja a ocasião oportuna de experimentarmos o amor de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.